Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer dois vídeos em um aqui para vocês. Eu vou contar duas coisas em um único vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou deixar aqui no link da descrição um vídeo que eu quero que vocês assistam depois. Eu acho que vocês vão gostar bastante, eu achei super interessante. E ali ele traz muitas informações que eu acho que são muito relevantes para vocês, principalmente nesse momento em que a gente está passando. Primeiro, momento Estados Unidos, segundo, momento Brasil. Por isso que esse vídeo vai se dividir em dois. Primeiro momento Estados Unidos, vamos falar sobre Guantánamo. Né? Muita gente, depois que eu fiz o vídeo, mesmo você deixando informações, mesmo você deixando números, mesmo você trazendo links, mesmo você falando para as pessoas, gente, para de repetir o que político fala. Trump disse que ia construir o muro do México e o México ia pagar. O México até hoje dá risada por causa disso. Né? O Trump disse que ia colocar tarifas, o México falou, então, manda bala, colocou tarifas, não durou 24 horas. É política, tá? Políticos trabalham dessa forma. Eles dão com uma mão para tirar com a outra, eles falam uma coisa que é para conseguir o voto, conseguir o apoio popular, mas na verdade no underground as coisas são bem diferentes do que realmente eles falam. Então vamos lá. Quando eu disse sobre Guantánamo, Guantánamo não tem capacidade para absorver 30 mil presos. Quando o Trump falou isso, ele não tem a menor ideia do que é Guantánamo, ele nunca estudou sobre Guantánamo. Então vamos continuar aqui. Nesse vídeo aqui da descrição, vocês vão ver, e eu acho super bacana, e é aí que a gente vai para o segundo assunto do vídeo. Eu achei muito legal uma reportagem que foi feita, uma matéria mesmo que foi feita, muito legal, dentro do Cecote. O Cecote é o maior presídio do mundo e tem capacidade para 40 mil presos. Na verdade, a capacidade do Cecote é de 30 mil presos, mas eles ajustaram ali para caber 40 mil. Vocês vão ver como que esses 40 mil ficariam dentro das celas. Tá? E é por isso que o Bukele falou que ele liberaria algumas vagas para os americanos que fossem de alta periculosidade ou os terroristas, porque o Cecote foi feito para abrigar grupos terroristas, né? Gangues de grupos terroristas. Ele disponibilizou ali, obviamente, mediante uma pequena parcela anual aí de um aluguel e mais a manutenção do que acontece ali no Cecote. Então, eu sugiro a vocês darem uma olhada nesse vídeo aqui da descrição. O Cecote, que é o maior presídio do mundo, tem capacidade para 30 mil, eles conseguiram ajustar ali para 40 mil. 40 mil é um número máximo. O espaço de construção do Cecote, 10 vezes, talvez 15 vezes maior do que existe em Guantánamo. Tá? Então vamos parar com essa ilusão, né, de dizer, não, agora saíram 10 presos, agora saíram 100 presos, agora vai porque são 72 horas e nós teremos tudo isso. Para de acreditar em político, para de ser donzela de político e defender tudo que ele fala como se fosse verdade, porque a gente sabe que 99% do que político fala é tudo mentira para manter a massa apoiando aquilo que ele quer para se manter no poder. Tá? Agora vamos continuar nessa mesma linha de raciocínio, que eu quero contar uma história aqui para vocês. Há muitos anos atrás, eu era jovem, tinha 20 anos, algo assim. Eu era estagiário, estava no meu penúltimo e meu último ano de faculdade. Eu fiz concurso para o Ministério Público, estagiário do Ministério Público e depois estagiário da PGE, Procuradoria Geral do Estado, também concursado. Passei nos dois, um numa época, outro noutra época, e fiquei primeiro na PGE por um ano, depois mais um ano e meio no Ministério Público, onde eu tive o prazer de ser estagiário do Dr. Roberto Tardelli, que foi aquele promotor que, inclusive, fez o júri da Suzane von Richthofen. O que acontece? Ali eu aprendi muita coisa. Tá? Muita coisa. A primeira coisa que me marcou ali foram duas histórias que me marcaram muito. Eu posso até contar num outro vídeo uma outra história que foi uma grande lição de vida para mim, onde nós tivemos um casal ali que foi ali, e casal de moradores de rua, onde eles chegaram ali acusados de homicídio. Eu estava no Ministério Público, ou seja, a minha função era fritar numa ação penal contra eles, principalmente o tribunal do júri, né, porque era tribunal do júri, é crime doloso contra a vida, e aí eu achei que eles estavam, que não tinha sido homicídio. E eu comecei a investigar aquilo, e os desdobramentos levavam para uma legítima defesa, e não para um homicídio. Né? Então eu comprei aquela briga ali, fui até o final, eu posso contar num outro vídeo para vocês, porque
porque essa história é muito bacana e vai mexer com muitos de vocês aí, principalmente nessa questão de um pré-julgamento de algumas situações. Mas voltando aqui, eu estava lá um dia na sala dos estagiários da promotoria, ficavam os estagiários concursados e os não concursados. Eu lembro que estava eu e mais um estagiário ali também concursado, a gente chegava mais cedo, né, porque a gente tinha que organizar todo o expediente dos demais e deixar tudo pronto para os promotores. Né? E eu estava ali com outro estagiário quando de repente passou um policial correndo, né, a gente viu a porta estava meio encostada, assim, a gente viu o policial, eu vi o policial correndo, falei, nossa, esse policial tá estranho aqui, cara. Aí eu abri a porta, tava vazio o fórum da Barra Funda, né? Vazio. E o que não era comum para aquele horário. Geralmente o horário que a gente chegava era um horário que estava vazio, mas naquela hora específica já era um lugar onde começava a ter movimento do pessoal do cartório, os próprios policiais, os presos chegando, indo para salas das detenções, onde eles seriam aí depois chamados um a um para poder passar ali pela entrevista ou até pela audiência. Então era normal isso. E ali estava muito vazio. E eu virei para esse outro estagiário que estava ali comigo e falei, ó, cara, tá vazio aqui, vamos lá no cartório para ver o que está acontecendo, tá estranho esse negócio. Eu abri a porta do cartório, estava trancada, não tinha ninguém lá dentro e estava trancada. Né? Falei, poxa, muito estranho isso. Né? E a gente tinha acesso aos cartórios, porque a gente precisava ter acesso aos processos antes do expediente. Então a gente entrava nos cartórios, mas os cartórios ficavam fechados para o público. Uns 10 minutos depois, eu encontrei um policial correndo no corredor ali, e a nossa sala ficava lá embaixo, no cantinho direito, no cantinho esquerdo de quem entra no fórum ali. E aí o policial pegou e falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu trabalho aqui, trabalho no Ministério Público. Ele falou, sai fora porque tem uma bomba no fórum. E aí eu falei, caramba, vou pegar minhas coisas e vou embora. Ele falou, não, você não vai pegar nada, você vai sair porque tem uma bomba no fórum. Eu falei, vou pegar minhas coisas e vou embora. Fui, peguei minhas coisas, meu carro estava parado. Geralmente a gente parava o carro na parte de trás do fórum, né? Junto com juízes, promotores e tudo mais, a gente parava na parte de trás. Depois mudou para parar na parte da frente, a gente tinha que parar lá na parte da frente, no mesmo lugar onde param os advogados, onde param as pessoas que vão ter audiência e tudo mais, mas tinha uma área mais reservada num cantinho que era para quem era funcionário. Eu fui lá pegar meu carro, vi que tinha muitos carros de polícia ali na frente, cercando uma determinada área. Muita gente evacuando do fórum, muita gente saindo, e enfim. Logo depois, nós descobrimos que eu já estava em casa quando eu vi na televisão, inclusive, minha mãe desesperada me ligando, perguntando se eu estava no fórum, o que não estava. Logo depois que eu saí, eles própria, a polícia mesmo, detonou o carro, e nós vimos que foi uma coisa do PCC. Tá? Foi a primeira ação do PCC. Eu estou falando isso para vocês há 20, nossa senhora, nem lembro, 25 anos atrás, por aí, 24, 25 anos atrás, alguma coisa assim, tá? Foi a primeira grande ação. Logo depois, eu lembro que o Geraldo Alckmin era o governador, e eu lembro que o Alckmin foi até o presídio, se eu não me engano, não lembro se foi Tremembé ou Bernardes, foi alguma coisa assim, que ele foi até lá para conversar com o Marcola, para dar uma acalmada na situação, porque o PCC estava matando policiais e coisa assim. Gente, nós erramos muito como sociedade. Né? Nós temos hoje, eu vi ontem uma notícia do PCC e o Comando Vermelho fazendo um acordo, né, para exigir melhores tratamentos do Estado, para exigir que o Estado dê melhores condições. E aí eu vi uma notícia de um deputado fazendo uma proposta de indenização para os presos que eles estão vivendo numa situação de constrangimento extremo. E a gente, e a sociedade, vive em que situação de constrangimento? E você, quando você sai de casa todos os dias e tem que mandar blindar o seu carro, e seu carro fica parecendo um canteiro de grilo, de tanto barulho que ele fica fazendo, nhec, por causa da blindagem, e o custo que a gente tem para mandar blindar, e o custo de combustível para arrastar um carro blindado, e o custo de manutenção. E a preocupação quando seu filho sai à noite para ir numa festa de um amigo, na casa de um amigo, da namorada, do namorado, de quem quer que seja. E essa preocupação, né? E a indenização para a sociedade, que é quem paga imposto. O preso está preso. Pronto. E ele está preso porque ele escolheu estar preso. Essa é a realidade. Ele escolheu o crime. Então ele sabia a consequência disso. Ele está preso porque ele está preso. Ponto. Nós vamos criar mais facilidade. O Brasil vai criar mais facilidade para isso. Nós vamos dar mais
possibilidades para o crime organizado se enraizar cada vez mais dentro da política, dentro dos órgãos públicos, dentro da própria polícia. Nós vamos continuar fazendo isso, é isso mesmo que eu entendi o Brasil fazendo. Enquanto a gente vê o Bukele colocando lá, construindo a maior prisão do mundo, com segurança, assistam um vídeo, com uma segurança insana, que vocês vão ver ali como é, as pessoas comendo macarrão, arroz e mais alguma coisa todo dia. Ah, qual é o prato de amanhã? É o mesmo de ontem, que é o mesmo de anteontem, que é o mesmo de anteontem, que é o mesmo do ano passado, do outro ano é o mesmo. Você vai comer todo dia a mesma coisa. Ah, mas eu tô passando uma... Bom, que pena, meu querido, devia ter pensado nisso antes de cometer o crime, não é verdade? Eu acho que assim, nós temos valores no Brasil que estão sendo muito deteriorados há muito tempo. Não é agora, não vem falar, não, é agora que a coisa... Não está acontecendo. Eu dei um exemplo aqui para vocês de 25 anos atrás. E eu posso dar um exemplo de 30 anos atrás, que vocês vão se surpreender que não era tão diferente disso. Foi onde a coisa começou. E aí é onde a coisa vai piorando. A gente vê que ao longo dos anos a sociedade não vai evoluindo para tentar resolver os seus problemas. Ela vai tratando o criminoso como coitadinho, como vítima da sociedade. Ah, ele não tinha outra opção. Não, ele tinha outra opção. Tem muita gente pobre que opta por não cometer crime, mas viver uma vida honesta, uma vida digna. Ah, mas aí a sociedade podia ajudar. Aí eu concordo com vocês. Aí eu concordo. Eu acho que o governo tem que, sim, criar oportunidades para as pessoas melhorarem de vida e não sustentar essas pessoas, né? Não dar um bolsa preso, né? Um bolsa auxílio para o preso. Ele está preso porque ele está preso. Ah, mas a família dele vai passar fome. Se ele não tivesse preso, talvez ele estivesse trabalhando, a família dele talvez estivesse recebendo mais dinheiro. É muito curioso como o governo brasileiro, e eu não estou falando do governo Lula não, tá? Porque tiveram outros governos antes e depois do Lula que agiram da mesma forma e fecharam os olhos por isso. Você sabe por quê? Eles têm medo. Medo de enfrentar o PCC, medo de enfrentar o Comando Vermelho, medo de bater de frente com essas grandes facções e falarem, olha, não vai acontecer mais, como o Bukele fez, não vai acontecer mais. Vocês vão criar um caos no país? Ótimo, vou criar um caos na sua vida. E assim as coisas vão acontecendo. Na hora que você bota 40 mil atrás de uma prisão desse tamanho, e lembra, El Salvador tem 6, 7 milhões de habitantes, se eu não me engano. Tá? O Brasil tem 200 milhões. Então, nós estamos falando aí, se El Salvador conseguir construir uma prisão para 40 mil, o Brasil consegue fazer 10 prisões para 400 mil. E vamos botar 500 mil de faccionados criminosos nessas prisões. Você quer ir para facção? Bacana, meu caro. Ótimo, ótima escolha sua. Vai ser mais barato para a gente manter você num lugar desse. Não tem celular, não tem sinal de celular, não tem, a comida vai ser exatamente a mesma. Ah, mas eu quero direitos humanos. Põe direitos humanos lá dentro também. Enquanto direitos humanos não entender o que é direitos humanos, aí deixa ele lá dentro também pensando um pouquinho na vida dele, né? Porque os direitos humanos, a gente fala sobre os direitos, sobre a integridade física, psicológica da pessoa e tudo mais. E a vítima, né? E esses direitos humanos da vítima, como é que a vítima está hoje? Né? O Estado está dando suporte, está dando comida para o preso que cometeu o crime. E a vítima? Como é que fica? Como é que fica a família da vítima? Percebe? Como esses valores estão muito invertidos? E não é do dia para a noite que isso vai acontecer. E honestamente, eu digo para vocês, com muita dor no coração, eu não vejo isso acontecendo no Brasil, porque a consciência social do brasileiro médio, eu não diria de todos, mas do brasileiro, na sua maioria, aí, pelo menos a gente tem visto isso nas eleições, ela não entende o tamanho do problema que está acontecendo e ela continua vitimizando o criminoso, que se aproveita disso. Que fala, olha, que bom que nós temos aqui as ONGs, nós temos as ONGs de proteção ao preso, nós temos as ONGs de proteção ao criminoso, nós temos as ONGs de proteção à violência, mas nós não temos a ONG de proteção à vítima, que é o que mais acaba sofrendo nessa situação, tá? Bom, pessoal, era isso. Pensem nisso, o vídeo está aqui na descrição. Achei muito bacana a reportagem, muito bacana o trabalho que foi feito ali. Eu acho que vale a pena vocês olharem. Quem sabe inspira alguma boa alma no Brasil, para a gente tentar criar algo que realmente possa, pelo menos dar o primeiro passinho, para a gente sair fora dessa loucura de controle que nós temos aí no país, dessas gangues, facções e crime organizado. Grande abraço. Fiquem com Deus.